Igreja, bom dia. Vamos dar um bom dia melhor? Bom dia. Amém. Terceiro domingo de setembro foi o dia escolhido pela Igreja Presbiteriana do Brasil para comemorar o dia da Escola Bíblica Dominical. E para nós é um prazer muito grande, um privilégio. Alegria sempre estar aqui. Principalmente eu, que eu falo muito para a igreja, fui resgatado, fui transformado por uma vida na escola dominical. Eu lembro do esforço de meus pais, fazendo melhor, com toda a dificuldade financeira, para levar os 5 filhos para a igreja, né? Aquela escadinha assim. E eles sempre se importando com o nosso futuro, se empenhando em fazer o seu melhor, em se dedicar e nos fazer presente na igreja. E eu já falei para a igreja que eu era uma criança muito tímida, extremamente tímida. O pessoal até pergunta, Eliseu, você já foi tímido algum dia? Já, bastante. E as tarefas na escola dominical, o jeito da escola dominical, a dinâmica da escola dominical foi transformando a minha vida. As oportunidades que eu tive, a gente vai ver no texto também, Salmo 116, que as oportunidades chegaram, a gente tem que ser grato sim, mas tem que ser grato também em forma de ação. Não adianta só ser grato. Eu coloquei a ação na minha vida e Deus foi transformando, né? Deus transforma a gente na área familiar, na área empresarial, na área da igreja, junto com os irmãos, e Deus vai abençoando a vida da gente, né? Uma criança tímida agora, os irmãos que já viram aí, a gente está fazendo um programa de televisão na SBT, os sábados pela manhã. Eu sou colunista de um programa de TV, então isso foi tudo transformado. Uma criança que tinha tudo para ficar no banco, sentado ali, Deus foi transformando. Você pode fazer isso também, ser transformado, assim como eu fui. Então, o dia da escola dominical é um presente que eu estou dando para a igreja e para a minha vida também, com forma de gratidão a Deus pelo que o Senhor tem feito por mim. Amém, queridos? E eu sei que você tem muito que agradecer. Então, esse é o dia, esse é o momento de gratidão. Usufrua, faz com que isso seja reproduzido na sua vida em forma de alegria. Eu queria que você orasse pela sua vida nesse momento, pela escola dominical, pelos anos que você está aqui, por tudo que Deus tem feito e por tudo que Ele irá fazer ainda, porque ainda há tempo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Este é um momento de escola bíblica dominical e com muita gratidão ao Senhor pelos anos que se passaram aqui nesta igreja, desde a sua fundação. Tantas pessoas passaram por aqui, ó Pai, pessoas importantes, que serviram, ó Deus, de base para o crescimento da igreja. Nós agradecemos também a vida das pessoas que estão aqui nesse presente momento, que estão calçando o futuro da igreja, com sua presença, com seu testemunho. E nós queremos lhe agradecer, ó Pai, os feitos do Senhor. Entra na nossa vida mais uma vez nesta manhã, ó Deus, nos alcance, nos abençoe. Que ao longo dessa transmissão, as pessoas que estão nos ouvindo, seja neste momento, no momento futuro, possam se sentir também agraciados pela presença do Senhor. Louvamos o Teu nome, ó Pai, que essa escola dominical possa cada vez mais trazer alegria para a nossa vida. Nós oramos ao Senhor com muita gratidão e abençoe o estudo desta manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Antigamente nós tínhamos o superintendente da escola bíblica dominical, né? Quem lembra aí? Uma figura importante. E muitas comemorações eram feitas, né? Em prol da escola bíblica dominical. As coisas vão passando, o tempo vai mudando, mas tem coisa que a gente não esquece e fica no coração o desejo de resgatar isso um dia novamente para a vida da igreja, porque a geração futura não sabe o que é isso. Minha filha Lara de Nova News não sabe o que é um superintendente da escola bíblica dominical, uma pessoa responsável por toda a dinâmica das classes, né? E esse aprendizado, quem sabe um dia a gente volta novamente. Salmo 116, vamos lá? Versículo, quem sabe? 12, amém. Irmãos, a gente sempre tem o cuidado de passar antes o texto para a igreja pesquisar. Escola Bíblica Dominical é um momento de pesquisa. E você precisa vir para a igreja com uma base um pouco melhor, ler o texto, ter a sua informação sobre. E nos ajudar também aqui. Aquilo que nos faltar, que você possa completar e que o Senhor também complete na sua vida. Salmos 116, o versículo 12. Mesmo assentado, você pode ler comigo? Que darei... Que benção.
Vamos ler de novo só para frisar. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Eu tenho certeza absoluta da bondade de Deus sobre a nossa vida. Isso é algo perceptível. As misericórdias que se renovam, os feitos de Deus sobre a vida da igreja. Essa dinâmica celestial movimenta o coração da gente. E é isso que nos traz a vida da igreja. A gente poderia estar fazendo outra coisa, mas Deus pode nos trazer para a igreja, falar assim: meu servo, ele vai fechar todas as áreas de atuação e te trazer para a igreja. Mas tem também o seu desejo de ter sede, de querer aprender e de estar na igreja. Então não sei qual foi o seu motivo nesta manhã, mas que bênção que está aqui, porque a bondade de Deus alcançou a sua vida. E o salmista fala sobre isso, fala sobre bondade, sobre misericórdia e fala sobre também gratidão. E eu quero chamar a igreja a atenção sobre a gratidão, porque às vezes o texto aqui, o pessoal frisa muito gratidão. Que bênção, pode falar sobre gratidão. Mas é um texto muito rico em outras situações da história. O salmista aqui, e eu sei que você vai me perguntar, Eliseu, quem que escreveu o Salmo 116? Está na ponta da língua, eu sei que você vai perguntar. Nós não sabemos quem escreveu, a Bíblia não fala quem escreveu. Eu, Eliseu, pela forma literária, pelo conteúdo que está escrito aqui, pela redação, pelo contexto escrito, pela verbalização, por tudo que está ali, contexto que você consegue ler, pode ser que seja o rei Davi. Mas a história escrita, o que conta a verbalização, o que está escrito, me reporta um pouco para o rei Ezequias, por tudo que foi feito. Mas irmãos, sendo Davi, sendo o rei Ezequias, foram homens que passaram por batalhas, por lutas, que tiveram uma transformação em suas famílias, famílias degradadas, perdidas por causa dos filhos. Era um homem que estava à frente das guerras, que passaram por lutas, provações, passaram por eventos de morte, que também tiveram sucesso nas suas vidas, que foram reis absolutos, que tiveram o seu reinado registrado. Tanto A como B está abençoado. Mas Deus pode muito bem chegar e falar: não foi nenhum dos dois. Foi uma terceira pessoa, que não está registrado aqui, mas foi um terceiro. De forma que, irmãos, nós recebemos com muita gratidão esta palavra, porque ela é viva e eficaz para a vida da igreja. Amém, queridos? Então, para nós, recebemos a palavra do Senhor Jesus, do Deus aqui, na época Deus estava escrevendo aqui a história com os teus servos, e nós recebemos essa palavra. Aqui o salmista, ele explica, e ele começa a explanar a sua ideia sobre aquilo que ele viveu. Nós temos aqui um dos salmos mais lidos pela igreja, e principalmente quando se fala em gratidão. É um salmo que bate recorde de leitura e de citações com relação à gratidão. Mas ele fala também de amor, logo no versículo 1. Ele fala que ama o Senhor, mas ele vai falar também sobre gratidão. Então este amor, ele transforma em forma de gratidão logo no primeiro versículo. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Então, é um amor que Ele transforma isso em gratidão. Agora, existe a gratidão para com Deus, que está muito evidente no texto. Existe também a gratidão pela sua salvação, porque Deus transformou o caminho dele, Deus transformou o caminho do salmista, e ele entendeu isso muito bem. Agora, quando falamos em salvação aqui no texto, não é somente a salvação pela vida, não é a salvação somente da sua alma, faz parte do texto, mas não é só isso. Acompanhem comigo aqui, o versículo 8, coloca ali por favor, versículo 8. Ele vai falar sobre um livramento, uma salvação espiritual, emocional e moral. Os estudiosos são os tríade: salvação espiritual, emocional e moral. É um livramento que Deus deu para esse salmista. Então, olha só: livraste a minha alma da morte. É um livramento. Amém, queridos? É um livramento. Os meus olhos das lágrimas. Ali está trocado, mas é por uma construção do texto original que foi transferido. Então, das lágrimas dos meus olhos, ou livrou os meus olhos das lágrimas. O efeito é o mesmo. Então, ele teve um livramento das lágrimas. Deus o livrou de um sofrimento tão profundo, que ele entende
que Deus o livrou os seus olhos de lágrimas. E quando ele fala em lágrimas aqui, é um derramar de lágrimas, é algo muito profundo. E a terceira coisa que é o livramento moral, é a salvação do estado moral, que é da queda aos pés. Deus não o deixou se envergonhar, nem ser envergonhado. Deus o sustentou. Entenderam isso, queridos? Salvação, livramento espiritual, emocional e moral. É um conjunto que você deve aderi-lo à sua vida, porque Deus tem feito grandes coisas, e talvez você não consiga enumerá-los, mas faz parte do contexto bíblico, a salvação de Deus. Veja que o salmista tem muitos motivos para ser grato, e ele relacionou isso em formas de gratidão ao longo do texto. Para você que leu, ele pegou o texto e relacionou o texto de forma didática para o nosso aprendizado. Então, nesse texto, ele fala que sou grato, nós vamos ver, por que sou grato, em que sou grato, e o que eu vou fazer para comprovar essa gratidão. Então ele relaciona isso. O primeiro, versículo 1, por que ele é grato? Versículo 1, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Amo o Senhor, ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Sou grato por isso. E por que sou grato? Versículo 2, porque ele inclinou para mim os seus ouvidos. Eu sou grato porque eu precisei do Senhor e ele inclinou para mim os seus ouvidos. Em que sou grato? Versículo 8, me livraste da morte, a minha alma, das lágrimas e da queda, que é o versículo que nós lemos. Agora, o mais importante, não é mais importante, tão importante quanto, depois de ser grato, qual é a ação do salmista? Aí ele diz lá no versículo 13, ele começa uma sequência de ações para demonstrar a sua gratidão. Então no versículo 13 diz, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Presta atenção aí, tomarei e invocarei. Isso é um verbo de ação, eu vou fazer isso, porque o Senhor foi grato comigo, eu reconheci a gratidão, mas eu não posso pegar essa gratidão e retê-la comigo, segurá-la, eu preciso fazer alguma coisa, porque afinal de contas, eu sou grato. E o que ele faz então na mente do salmista? Ele fala que eu vou tomar e vou invocar, é um verbo de ação, que parte dele para resolver alguma coisa, e para ser muito, muito, muito grato ao Senhor. E olha só, queridos, com relação a isso, nós começamos a ter uma visão diferente do Salmo. O Salmo é de gratidão, mas implica em algumas situações. E aí, nós começamos a ter uma referência do sentimento do salmista com relação à gratidão e o desejo dele também em ele ser grato, em ser grato a Deus. E isso é muito importante para a vida da igreja, porque nós sabemos que a gente precisa ser grato, mas na verdade, o que você entende sobre gratidão? O que é gratidão para você? O que é gratidão? Talvez tudo que você falar vai estar certo, tudo que você falar e você pensou aí vai estar certo, tudo aquilo que o seu coração devolve em forma de alegria por uma bênção recebida, se transforma em gratidão. Tudo aquilo que você consegue transformar aquilo em algo alegre, feliz, devolvendo para a pessoa que te trouxe aquele presente, vamos colocar assim. Aquilo é gratidão. Só que se você observar bem, a gratidão, ela é a experimentação de uma emoção. Nunca esqueça disso. A gratidão é a experimentação de uma emoção. Porque toda vez que você recebe alguma coisa, o seu coração fica grato. Seu organismo se transforma completamente. Emocionalmente você fica todo transformado. Não é verdade? Já recebeu algo que você ficou muito feliz? E falou, meu irmão, muito obrigado. Puxa, como eu sou grato a você. Isso faz parte. Então a gratidão, ela mexe com o emocional da vida das pessoas. Quando alguém faz alguma coisa para com você e que você não tem um coração alegre, automaticamente você não tem gratidão.
Porque vai que a pessoa faça alguma coisa para você e que você não quer que ela faça aquilo, mas para a pessoa ela fez, de bom grado. Mas você não conseguiu receber aquilo porque não fazia parte dos seus planos. Para a vida da pessoa, fez. Entendeu isso? Mas para a sua vida já não fez. Então a gratidão ela mostra o emocional da gente. Tudo aquilo que transforma a vida da gente, em termos de alegria, isso se transforma em gratidão. E a gratidão ela é por uma graça recebida. O João, o apóstolo que sintetiza o amor, né? Ele é chamado apóstolo do amor, lembra disso? Está lá em 1 João 4,7, ele fala que Deus é amor. E se Deus é amor, irmãos, o que nós esperamos de um Deus que é amor? Só coisas boas. Então a nossa vida, ela precisa, no Senhor, ser grata o tempo todo. Porque mesmo nas tribulações, mesmo nas provações, o Senhor tem cuidado de nós. As tribulações, aquilo que nos coloca lá embaixo, elas promovem o nosso crescimento. Porque não adianta você estar lá em cima e não ter alegria no coração. Aí o que Deus faz? Deus molda o coração da gente e vai apertando para que a gente consiga renovar a esperança e recomeçar. Aí a gente começa a ter novamente um coração grato ao Senhor, porque muitos esfriam e perdem essa gratidão. E eu quero dizer para você que estes salmos, ele divide essa gratidão em duas etapas. E é muito importante você perceber isso. Existe um tipo de gratidão antes do versículo 12, do 1 até o 12, e do 12 até o 19, um outro tipo de gratidão. Então vamos falar sobre a primeira gratidão, que é uma gratidão passiva. E eu vou explicar, você vai entender direitinho. O Salmo 116, nos seus primeiros versículos, de 1 a 12, fala sobre uma gratidão passiva. E o que é uma gratidão passiva? É quando você recebe algum bem, quando você recebe algum donativo, alguma doação, algo prazeroso para a sua vida, que você reconhece que você recebeu aquilo, seu coração fica feliz, alegre, fica todo emocionado, mas você não faz nada. Você fala assim: ô meu irmão, obrigado, puxa, como eu sou grato por você, mas não passa disso. A sua gratidão, a minha gratidão, ela não é uma gratidão eufórica, sim, sabe? É aquela gratidão que você, nossa, eu sou grato, beleza. Isso está nas mensagens que a gente ouve aqui, a gente sai daqui renovado. Senhor, muito obrigado, hoje eu estou renovado, o louvor falou no meu coração, a mensagem falou no meu coração, e está aquela aquecida aqui dentro, daqui a pouquinho tudo se esfria. A ação da gratidão não foi concluída. Então, nos primeiros versículos aqui do texto, o salmista fala de uma gratidão que ele sabe que recebeu. Olha, eu recebi do Senhor algumas coisas, porque é uma gratidão sem disposição de fazer algo, é uma gratidão só de um raciocínio, não é a ação da gratidão. Entenderam isso? Não está aqui promovendo algo que vai dizer que foi feito para poder se comprovar a gratidão. Então, esse é o momento aqui nos primeiros versículos dos Salmos, que o salmista, ele reconhece o que Deus fez por ele. Entenda isso. O salmista, primeiramente, ele explica o que Deus fez pela vida dele. E aí, se você parasse por aqui esse texto, já estaria de bom tamanho. Porque todos nós podemos expressar aquilo que Deus fez para a nossa vida. E se este Salmo 116 fosse até o versículo 12, já estaria de bom aprendizado para nós. Porque como é bom, irmãos e irmãs, ter gratidão no coração. Como é bom renovar a esperança com gratidão. Isso é algo que o ser humano precisa viver, experimentar. Gratidão no seu coração. A gratidão deixa a gente leve, deixa a gente mais forte, fortalece amizades. Gratidão faz com que o dia da gente seja melhor, porque o coração emocionalmente fica aquecido. A gratidão, ela transforma todo o nosso organismo e o coração fica feliz, porque o seu ser está sendo grato. Agora veja bem, acender no coração a semente da gratidão e lembrar as pessoas que elas precisam ser gratos é um desafio. E o salmista aqui, ele faz isso. Ele divide em duas partes. A primeira dessa gratidão, que ele explica muito bem: amo o Senhor porque, versículo 1, amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz, as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. E ele explica qual é o motivo da gratidão dele, entende? Versículo 3, laços de morte me cercaram,
O versículo 4, então invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra minha alma. E o versículo 7 diz que volta a minha alma. E ele começa a dizer algumas coisas que ele viveu. Agora, do versículo 12 até o versículo 19, é uma outra parte muito importante para a vida da igreja em se relacionando com gratidão. Porque nós estamos até agora falando sobre uma gratidão passiva. Você recebe algo, é feliz, mas não faz nada, certo? O Eliseu fez algo muito bom para mim, eu vou agradecer ao Eliseu. Ô Eliseu, muito obrigado, irmão, tenho gratidão por você. A outra coisa é dar prosseguimento a essa gratidão, presenteando o Eliseu com um bolo de aipim, que o Eliseu gosta muito. Então, se o Eliseu fez alguma coisa de bom para a sua vida, presentei o Eliseu com um bolo de aipim. Isso é a progressão da gratidão. E o salmista fala sobre isso aqui, do versículo 12 até o versículo seguinte. Então, olha só, existe uma gratidão chamada gratidão ativa. E olha que interessante, a gratidão passiva é aquela que fica paradinha, que você recebe, mas existe a gratidão ativa na sua vida. E essa gratidão ativa, irmãos, é o ponto principal do salmista nesse texto. Ele reconhece, e por reconhecer, ele faz. O que é uma gratidão ativa? É o esforço diário para encontrar motivos, grandes ou pequenos, para ser gratos. É aquele esforço diário que você tem, todo dia, você tem que lembrar do que Deus fez pela sua vida e colocar no coração gratidão. E você se esforçar em fazer algo diferente para que nós possamos se sentir gratos. A gratidão ativa, ela faz com que prestemos atenção no momento presente e recomeçamos algo. Não é só parar ali e ficar observando. Ela tem uma ação constante na vida do crente e na vida de toda pessoa que é grato. Então percebam isso. Ele diz assim, que as pessoas precisam reconhecer os gestos, e a gratidão significa trazer para o seio da sua vida o exercício da gratidão. A gratidão traz para o seio da sua vida o exercício da gratidão. Do 1 até o versículo 12 e do 12 até o versículo 19. São duas partes. E olha só, como ele é grato ao Senhor, no versículo 13, ele começa a dizer a sua ação. Eu sou grato. Graças a Deus porque sou grato. E ele começa a listar o que Deus fez na vida dele como gratidão. No versículo 13 ele começa a citar: tomarei o cálice e invocarei, como nós já vimos. Tomarei o cálice da salvação. Ele está dizendo que eu vou servir ao meu Deus, eu vou me purificar para que eu possa servir a esse Deus, e eu vou invocar o nome do Senhor. Ele não vai se calar, porque Deus foi grato, ele quer mostrar algo diferente. Então ele toma o cálice, cria um compromisso e invoca o nome do Senhor. E o versículo 14, irmãos, é algo também para a gente parar para dar uma analisada, porque ele fala que cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Ele está falando aqui que ele vai cumprir aquilo que ele prometeu. Mas ele vai cumprir de que maneira? Testemunhando na frente da vida do povo, na frente do povo. Então ele faz um compromisso, ele fala: olha, eu sei o que Deus fez, sei a transformação que Deus fez, sei o que passei, mas eu quero também retribuir a esse Deus, e vou cumprir os meus votos. E a gente percebe que ao longo dos anos, a igreja foi perdendo, ou fala muito pouco sobre testemunhos. Não sei se é porque a gente não queira que as pessoas saibam muito da nossa vida, porque chegamos a esse ponto, né? Quanto mais ficarmos quietinhos, melhor, para ninguém saber da vida da gente. Foi criado isso, e a gente insere isso na nossa cultura. Eu vou fazer algo, eu não posso compartilhar com a vida da igreja, porque eu fico imaginando o que a igreja vai pensar. Muitos vão pensar bem, outros mal, e outros vão se transformando. Fala, querida irmã. Amém. Sim. Nós vamos ver que o salmista, ele passou por livramentos de morte.
Então não é uma gratidão fácil. Obrigado, irmã. Nós vamos ver isso aí. Então, olha só. Eu e você, quando nós estivermos com algo muito prazeroso na nossa vida, por que não compartilhar, irmãos? Por que não compartilhar? A gente tem uma vida tão isolada, tão distante, e a gente acaba não compartilhando de bênçãos de Deus sobre a nossa vida. E o testemunho faz parte da gratidão. Eu até pensei em falar assim, eu vou dar uns minutos no final do culto da escola dominical para aquele que quiser ser grato, vir aqui na frente e ser grato ao Senhor. Se você quiser, levanta a mão aí que eu paro um pouquinho antes aqui e você vem dar o seu testemunho, porque faz parte da gratidão. O salmista está nos ensinando aqui, queridos irmãos, que não é só a gratidão, porque as pessoas falam textos de gratidão e param por aí, mas a gratidão, ela é suprida por uma ação. Eu sou grato, Deus fez, e agora eu vou testemunhar do que Deus fez. Entende isso? E você tem muito que testemunhar. Você pode até não querer testemunhar, mas você tem muito que testemunhar. Então isso faz parte da vida do crente, e quem sabe a gente retoma essa parte. Porque se a gente não for grato, não expressar a gratidão a Deus, se com Deus a gente se afasta, imagina com os irmãos. Vai ficar cada um na sua vida, na sua cúpula ali, tomando conta da vida de cada um. E a gente precisa, irmãos, compartilhar as bênçãos e as dificuldades. Nas dificuldades a igreja ora por nós. A gente é fortalecido pelas dificuldades, quando a igreja ora. E Deus põe a dificuldade que é para a gente crescer. E a igreja orando fortalece. Amém, queridos? E nas vitórias também. Porque quando tem um membro da igreja se destacando, quando tem alguém em destaque, a gente tem que apoiar. Falar, Senhor, muito obrigado, porque essa pessoa está sendo de destaque. E fortaleça a pessoa em oração, para que a pessoa, com testemunho, possa levar a palavra do Senhor adiante. Amém, queridos? Pensa aí, se você quiser ser testemunho hoje aqui, levanta a mão, que eu dou uns minutinhos para você. Uma oportunidade. A gente desliga as câmeras antes um pouquinho, tá bom, queridos? O testemunho é para a vida da igreja aqui. Versículo 16. Ele diz que quebraste. Olha só. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Você já tentou sair de situação em que nada dá certo, você está amarrado, não vai para lado nenhum, você está ali sem posição de se mexer, algo te sufocou, está te afogando, você não tem prazer mais nenhum, você não tem mais dinâmica, a sua vida está completamente tribulada, é como se alguém pegasse as amarras e te amarrasse mãos, braços, pernas, que você ficasse sem falar, não conseguisse expressar aquilo que você queria, ou quando você enxerga que não tem solução. Você já passou por isso? É o que o salmista está dizendo: Senhor, o Senhor quebraste as minhas cadeias. E nada melhor do que o próprio salmista para falar para a gente o que ele estava vivendo, porque aqui a gente faz uma suposição, a gente tem uma ideia do que ele estava vivendo, só que no texto fica muito fácil. Agora vai lá viver o que ele estava vivendo, vai viver o que seu irmão está vivendo, vai viver a vida que seu irmão passou para chegar onde ele chegou, as dificuldades que foram. Porque quando a gente olha uma pessoa bem de situação, seja no âmbito de vestimenta, na linguagem, seja no âmbito espiritual, tem grandes pastores, grandes pregadores, a gente olha o conteúdo agora, mas vai ver o que a pessoa passou, noites de sono perdida, as tribulações que alcançaram, choro, as lágrimas rolando. Quantas noites eu e Sônia derramamos lágrimas para chegar onde nós chegamos, para contar com a bênção de Deus sobre a nossa vida, e as pessoas olham, e não é fácil, irmãos. E uma segunda coisa, queridos, que a igreja precisa entender: a gente não pode apagar incêndio das pessoas, a gente não pode solucionar o problema de todo mundo, é Deus que está agindo, entenda isso. E às vezes a gente quer dar uma de bonzinho e entrar na frente de Deus e resolver as situações, mas calma, Deus está tratando aquela pessoa. Se a pessoa precisa se humilhar, se voltar para Deus, vai acontecer. Agora a gente tenta solucionar muito rapidamente o problema, se movimenta, se move, calma, Deus precisa agir. E de repente você tem um familiar que Deus precisa agir na vida, que você até poderia, mas calma, deixa Deus agir. Porque se a gente interromper os planos de Deus, a caminhada é mais longa. Vamos orar para que o Senhor faça. Não é para a gente não ajudar, tem meios de se ajudar de forma diferente. Porque se você não colocar na cabeça da pessoa que ela precisa mudar de vida, a pessoa vai continuar te dando trabalho. Entende isso? É um sactel furado que a Bíblia chama.
ela nunca enche o pocinho dela. Por quê? Sempre tem alguém para suprir a necessidade. Às vezes as pessoas olham para você e falam, puxa vida, a pessoa está muito bem de situação, mas nunca sonha em passar pelo que você passou, não é isso? Mas sabe que você está bem, é muito fácil pedir, é muito prático pedir, né? Mas o que a Bíblia diz? Que é melhor dar do que receber. E quando você entende isso, você se esforça em fazer o seu melhor, para ter uma condição melhor, para você também estar abençoando da melhor maneira possível. Magali. Sim, Magali. Sim. Uhum. Então, assim, que Deus continua orando, porque a oração move montanhas, mas assim, pedir para que essa pessoa, porque se a pessoa não quiser, não tiver essa consciência, eu creio que Deus não vai arrumar o coração. Sim, é verdade. A pessoa está na vida errada, aí você socorre, e a pessoa continua na vida errada. E quando você não socorre, quem é o chato da história? Você que não ajudou. Então é assim que funciona, irmãos. Chato por chato, deixa Deus agir na vida da pessoa e transformar a vida dela. É o que eu, Eliseu, penso. E é o que eu faço na prática na minha vida. Informe para a pessoa que ela está errada, que ela precisa ser mudada. Porque não adianta, se a pessoa não mudar, não vai acontecer nada de extraordinário. Entende isso? Então você e eu precisamos ter essa consciência. Não é deixar de ajudar, como a Magali citou, mas é porções, ajudar em porções, para que a pessoa também tome uma atitude na vida dela. Senão, a pessoa está numa situação ruim, o que acontece? Ela te leva junto para a situação ruim. Então mantenha uma certa distância aí, uma certa discrição. Versículo 16, obrigado Magali. Versículo 16. Já falamos sobre ele, né? Quebrasse as minhas cadeias. Versículo 17. Oferecer-te-ei o que, meus irmãos? Sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. É uma ação prática daquela pessoa que é grata. Invocarei o nome do Senhor e eu vou oferecer sacrifícios de ações de graças. Quais são os sacrifícios que você está fazendo? Hoje é um dia importante, é um dia da Escola Bíblica Dominical. E o seu aprendizado, o meu aprendizado, se deve, cada um em proporções diferentes, claro, mas o meu aprendizado e o seu aprendizado se deve à vida da Escola Dominical. O que você preparou aí para ações de graças no dia de hoje? O que você preparou em forma de gratidão a Deus? Qual que é a sua oração hoje? Qual que é o seu jeito de lidar hoje? Todas as igrejas presbiterianas do Brasil, e talvez do mundo, comemoram hoje. E o que passa no coração do membro da igreja? Olha os aprendizados, olha a vida. Você já experimentou fazer um estudo bíblico, queridos? Já experimentou? Você já perguntou para o Luciano quanto tempo ele demora para fazer um estudo? Já perguntou para o pastor Arildo quanto tempo demora para fazer um estudo? Para a gente vir aqui, ficar uma horinha e entregar o estudo pronto? É muito tempo investido. Muito tempo investido. É bastante tempo. Qualquer um que pegar um versículo da Bíblia para estudar, você vai ver que aquele versículo por si só precisa ser muito bem explorado. Senão você não tem conteúdo. E a gente busca para dar a melhor versão da Bíblia para a vida de vocês. Então, a Escola Bíblica Dominical, ela precisa de valorização. Os professores estão lá em cima, infantis, prepararam aulinha para as crianças. A gente está aqui na classe de adultos, mas as crianças estão lá, recebendo o seu melhor, dentro da possibilidade de todos. Entendem isso? Qual é o seu melhor? O que você tem dado? O que você tem trazido, contribuído para a vida da igreja e para a sua vida? Porque quando a gente fala para a vida da igreja, parece que você está dando alguma coisa, né? Olha, eu vou fazer isso para me livrar logo. Não. Aqui nós estamos vendo que é algo constante. Tomarei, cumprirei, oferecer-te-ei. E o versículo 18, importante. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença
de todo o seu povo. Você fala: Senhor, a partir de agora, eu vou agir desse jeito, eu sou desse jeito, e eu vou testemunhar da mudança que o Senhor fez na minha vida para a minha igreja. Amém, queridos? Deus transforma, Deus liberta. Deus é aquele que não está parado simplesmente. Deus tem uma dinâmica muito boa em relação aos teus servos, só que a gente precisa acordar para a gratidão. Muitos falam desse texto, é só para vocês entenderem mais um pouquinho, só sobre gratidão, mas estão falando só sobre a metade do texto, porque a gratidão sem ação, ela não deixa de ser gratidão, mas é só gratidão. É aquele tapinha nas costas: puxa, muito obrigado, como eu sou grato a você por tudo, e daquele tapinha para por ali. Mas por que não retribuir a gratidão com alegria, com empenho, fazer algo que agrade também a outra parte, que você recebeu algo de bom? Sabe, irmãos, isso fortalece a vida da igreja, fortalece muito. Eu estou te falando até nas dificuldades. A dificuldade nos fortalece, eu bato nessa tecla, porque a gente passa por dificuldades todos os dias. Só eu e minha esposa sabemos das dificuldades do dia a dia que a gente suporta, que a gente enfrenta. Só você sabe, com o seu cônjuge, as dificuldades que você encontra. O outro, eu vejo vocês bonitinhos, perfumados, quem tem cabelo de cabelo penteado, quem não tem, né? Passa um brilho, uma roupinha bonitinha, né, papai? Uma roupinha bonitinha, né? Com um sorriso legal no rosto. Vocês estão aqui. Mas o dia a dia de vocês lá, né? Sou Isaltino Muniz, a dona Ruth Muniz. Quanto tempo de vida eles tiveram aí, com aprendizado, com louvor e adoração a Deus, para constituir família, para chegar onde chegaram. Eu estou citando exemplo de irmãos, me perdoem, eu poderia citar qualquer um de vocês aqui. Entendem isso? É louvor e gratidão a Deus. Agora pergunta para os irmãos lá, o que Deus fez na sua vida? Se prepara, filho, para uma semana de café da manhã, almoço, jantar, e olhe lá se uma semana for suficiente para isso. Porque Deus faz muita coisa. O que a gente precisa é ter a percepção. E estes salmos, ele ensina que receber é uma bênção. E também oferecer é um privilégio. Recebi de Deus, porque Ele fez grandes coisas na minha vida. E Ele, inclusive, no versículo 3, o texto que a Magali falou, a irmã lá atrás também, algo que foi citado. Versículo 3: laços de morte me cercaram, e angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Você sabe o que é isso? Viver uma depressão, que hoje é depressão, mas uma tristeza profunda. Sabe o que é um laço de morte? É uma situação que você não tem saída. Aqui não está falando de endividamento não, gente, está falando de morte. É a morte, ele rondando a vida da pessoa, criando situações para que ele morra, emboscadas, ciladas. E ele está falando aqui da vida pessoal e da sua vida espiritual. Porque o laço de morte, não é o laço de morte de simplesmente o seu coração parar de bater. É o seu laço de morte espiritual. Daquelas pessoas que não entendem isso, acabam se afastando da vida da igreja. Pessoas que já se deram tanto, se doaram tanto, não estão mais conosco na vida da igreja. Nós temos pastores, missionários que hoje não querem mais estar na igreja. Nós temos membros em comum. Tem tanto pastor com depressão hoje, tanta gente que está passando mal. Sabe, a gente precisa rever os nossos conceitos e colocar o nosso coração grato. A gratidão, ela alegra o coração da gente. Membros da igreja que se afastaram da igreja, porque não entendem que os laços de morte faz parte do crescimento, faz parte ali da vida. E o salmista diz isso: angústia do inferno se apoderaram de mim. A gente fala de inferno superficialmente. Você já viveu alguma coisa relacionada a isso? Já sentiu na pele? O que é a angústia do inferno? Você tem noção do que é o inferno? O salmista viveu isso. Caí em tribulação e tristeza. O cara se entristeceu. É pecado se entristecer? Não. O rapaz está sem saída. O salmista aqui está sem saber o que ele vai fazer. Mas o que ele diz no versículo 4? Olha lá. Ele se recompõe. Ele fala assim: Senhor, hoje eu quero um dia de divisão de águas na minha vida. Eu não me permito mais viver o que eu estou vivendo. Eu quero uma transformação. E ele fala: então, invoquei o nome do Senhor.
Ó Senhor, livra a minha alma. A primeira coisa que ele faz é tirar o peso da alma dele, porque se ele tirar esse peso e colocar no coração dele um coração alegre, ele começa a ter vida novamente e ser uma vida produtiva. Então ele fala ali, invoquei o nome do Senhor. Ele está lá, laços de morte, angústia do inferno, daquela tribulação toda, e ele se levanta, se ergue e fala, a partir de agora, a partir de hoje, eu quero o melhor para a minha vida, eu quero viver a vida que o Senhor prometeu. E ele se ergue, e ele se lança na promessa do Senhor. E ele diz então, livra-me a alma, livra-me a alma. A gente não sabe o tamanho da angústia que ele está vivendo, o sofrer do seu coração. A gente não consegue imaginar o que ele estava vivendo. Você consegue imaginar o que você está vivendo? E não é nada próximo a isso aqui. Laços de morte não chegaram até você. Angústia do inferno estão muito longe. A gente pega um probleminha e transforma aquilo no fim da nossa vida, como se tudo tivesse acabado. Mas um exemplo aí do salmista é que ele pega aquela toda dificuldade, fundo do poço, irmãos, maior do que esse não dá para encontrar. O cara está lá vivenciando, nem no inferno está. Ele está vivenciando aquilo que o inferno proporciona em termos de angústia. Na vida real, ele está sentindo na pele o que é o inferno ali na vida dele. E ele pega e se renova. E ele diz assim, olha, o versículo 18, cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Ele fala para Deus, Senhor, transforma a minha vida, me muda. Tira a angústia do meu coração. Tira a tristeza. Eu sou grato ao Senhor por tudo, pelo que passei. Mas a partir de agora, a minha gratidão, ela precisa ter uma ação. Eu sou grato e eu quero demonstrar a minha gratidão. Por isso, eu vou fazer algumas coisas relacionadas que ele cita aqui. Entende, irmãos? E você na sua vida, no seu cotidiano, você pode citar coisas que você pode fazer para Deus. E o texto se encerra dizendo assim que Deus, Ele não está procurando doentes para curar. Deus não está procurando pessoas para enriquecer. Deus não está preocupado com isso. Deus não está preocupado alguém que tomou um tropeção, caiu e se ralou, como o papai Carlinhos ali. Com todo respeito, papai. Papai caiu essa semana, machucou o braço. Isso é muito pequeno para Deus. Deus não está procurando pessoas para abençoar, humanamente falando. O que Deus está procurando são adoradores, que adorem em espírito e verdade. Esta é a procura de Deus. E se você na tribulação, na contrição, no seu arrependimento, tiver um coração contrito, Deus vai achar o caminho do seu coração. Porque o Senhor tem duas moradas. Quando a gente ora, Deus está onde? Nos altos céus, no trono sagrado, recebendo a nossa oração. Mas depois que Deus recebe a nossa oração, qual é a morada do Senhor? No coração contrito e transformado pela palavra. Irmãos, que coisa mais bonita que isso, queridos? Onde Deus está na sua vida agora? No seu coração. Desde que você esteja com o coração contrito, um coração transformado, um coração generoso, um coração que é grato, mas que tem a gratidão também uma forma de ação para a sua vida. Irmãos, entenderam isso? Não fique na estática, não fique esperando os acontecimentos. Eu digo muito isso para os meus clientes. Parta para cima, não espera não, parta para cima. Você vai tomar muita pedrada, você vai tomar muita pancada, mas parte para cima, sacode a poeira, deixa Deus abençoar, deixa Deus agir. Quanto mais você ficar quietinho, mais o diabo gosta, é um a menos. Se a igreja se movimentar, o inferno ele vai ficar sem ação, porque a Bíblia diz, Jesus Cristo diz que a igreja tem poder sobre o inferno. Nós temos o poder sobre o inferno. A gente tem esse poder na nossa mão, de agir em favor de nós, membros da igreja, e de agir em favor do reino de Deus. Salmo 51, versículo 17, eu queria que você lesse comigo para a gente encerrar. Salmo 51, versículo 17. (51, 17).
Como salmista, ele fala sobre ação, que nós entendemos bem, amém, queridos? Então, falar sobre gratidão no texto de Salmo 116 não tem problema nenhum, mas só a gratidão não é suficiente para sustentar os salmos. O que sustenta o Salmo 116, aprenda isso na sua vida, o que sustenta o Salmo 116 é a gratidão composta por ação. Você sabe que você recebeu, tem gratidão, mas dali para frente você vai promover a ação para demonstrar essa gratidão. Aprendeu? Salmo 51, versículo 17. Vamos ficar de pé para a gente ler juntos? Salmos 51, versículo 17. Está ali. Vamos ler todos juntos? Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Deixa eu ler para os irmãos ouvirem bem, só preste atenção. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. É o melhor sacrifício que você pode dar a Deus. Seu espírito quebrantado, reconhecer a soberania de Deus, o poder de Deus. E depois disso, coração compungido e contrito, o que vai acontecer? Não desprezará, ó Deus. E nós hoje, irmãos e irmãs, dia da escola dominical, como presente, nós temos o privilégio de chegar ao Senhor com o nosso coração contrito, compungido, um coração ardente, fervoroso, porque a Bíblia diz, você acabou de ler, que o Senhor não irá desprezar. Então, aquilo que você está vivendo, hoje no presente momento, aquilo que você almeja, coloque diante do Senhor, porque ninguém pode resolver para você, esquece isso, ninguém pode resolver para você. No máximo a gente pode orar para Deus abençoar, mas quem vai ter que resolver vai ser você. Entende isso? Vista a camisa, persevere, busque. A atitude tem que ser sua. Eu não posso rogar a Deus por você para Deus te alcançar. Posso. O efeito principal é você rogando, é você buscando, é você testemunhando. Amém, queridos? Está aqui na palavra que você recebeu. Então olha ao Senhor nesse momento. Fala, Gilda. Eu acho assim que na nossa vida cristã, no nosso dia a dia, Sim. a gente tem que manter a nossa ligação diretamente com o Espírito Santo de Deus. Por exemplo, eu posso estar aqui num momento de aflições que eu passei, sabe? Sim. Mas em nenhum momento eu deixei Glorificar a Deus, né? a angústia se apoderasse de mim. Amém. Amém. Aparentemente as coisas estavam muito difíceis como esteve, mas no meu interior eu tinha a paz de saber que eu tinha um Deus poderoso cuidando, vendo todas as circunstâncias das coisas, e Deus foi me dando direção, orientação, e mostrando a luz do caminho e a esperança, para que Amém. tudo passasse e ele voltasse Amém. ao estado normal Sim, amém. hoje. Amém, Gilda. Então, a gratidão é algo importantíssimo, porque ela abre as portas para que as coisas aconteçam. Vida de Deus para nossas vidas. Amém. A Gilda, um testemunho bonito aqui. A gratidão abre portas para uma vida com Deus. Então, seja grato. Amém, querida irmã? Irmãos, vamos orar? Eu queria que você orasse agora para Deus abençoar a sua vida, e a oração final é você que vai fazer. Eu vou pedir a Deus aqui que abençoe a sua vida, e você ore a sua oração final aí. E não esqueça de sair e dar um abraço dos irmãos em comemoração ao dia da escola dominical. Vamos orar. Ó Deus querido, muito obrigado, Senhor. Que texto completo para a nossa vida, Pai. Que salmo maravilhoso, ó Deus, o Senhor deixou para que nós aprendêssemos. Eu peço ao Senhor que abençoe a minha vida, o Senhor tenha misericórdia de mim.
e que essa mesma misericórdia alcance também os meus irmãos aqui na igreja, aqueles irmãos que estão afastados da igreja. Abençoe também aqueles irmãos, ó Deus, que estão ao longo da transmissão nos assistindo. Que o Senhor abençoe os meus familiares, ó Pai, também os familiares de Alcione e todos os familiares da igreja. Que o Senhor esteja abençoando a todos, para que tenham entendimento de que o principal para a vida da gente é ter uma vida com Deus. Tenha misericórdia de todos nós. Atue com graça, ó Pai, sobre a nossa vida. E nós aprendemos hoje, ó Deus, que aquele coração contrito terá recebido a bênção do Senhor para continuar a sua vida com alegria. Será contemplado com a presença do Senhor. Por isso, haja com poder e graça no nosso coração. Hoje nós temos uma igreja grata pelos anos, ó Pai, que essa escola dominical tem nos abençoado. Por isso, abençoe a todos nós. E que na próxima semana estejamos aqui mais uma escola dominical. Agora com um coração diferente, alegre, testemunhando de uma vida com o Senhor com mais empenho. Muito obrigado por tudo. Nós encerramos essa escola dominical e desejamos toda sorte de bênçãos para a vida de todos nós. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.